Queridos, vos convido a abrir a palavra do Senhor na primeira epístola de João, onde faremos a leitura do capítulo 2, dos versículos 29 até o capítulo 3, versículo 10. Na verdade, até o 6. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 29 até o capítulo 3, verso 6. Assim diz, irmãos, a preciosa palavra do Senhor. Se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Amém. Vamos orar uma vez mais? Senhor Deus, Deus gracioso, Deus bendito. Ó Pai, nós nos colocamos nesse momento, Senhor, porque queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, através da Tua santa palavra. Exorta-nos o coração e também renova a esperança da Tua volta, ó Pai. É assim que nós te oramos, Senhor, e também te peço que o Senhor me use como instrumento em Tuas mãos. Essa é a nossa oração no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vivemos em um mundo complicado. Vivemos num mundo em que o pecado toma conta e ainda habita em nós também crentes, mesmo aqueles crentes que foram remidos pelo sangue do Senhor. Irmãos, e vivemos em um mundo difícil que os crentes hoje cada vez mais querem se parecer com aquilo que a palavra de Deus diz que não era para eles se parecerem, com o mundo. Os crentes hoje fazem questão e dão desculpas para serem descolados como o mundo o é. Seja nas festas, nas comemorações, seja das formas como eles se portam em colégio, faculdade, trabalho e família, onde eles fazem uma clara separação da vida na igreja para a vida secular, como há uma separação. Mas, irmãos, estamos diante de um texto em que Deus revelou e inspirou o apóstolo João a nos mostrar que não existe uma vida dupla, onde não deveria existir uma vida que vive em obediência ao Senhor em algumas coisas e em desobediência em outras coisas. Mas o apóstolo João nos convida, inclusive, irmãos, em como ele convidou essa igreja e esse povo ao lerem a sua epístola, onde existiam muitos falsos mestres, o começo do gnosticismo, a falarem que você não precisa ter uma vida separada, mas só do conhecimento já era suficiente para a sua salvação. Então o apóstolo João, indo de contramão a tudo isso, ele escreve essa epístola. E dos versículos 29 ao capítulo 3, no verso 10 principalmente, nós vamos ver que nós precisamos, irmãos, viver como verdadeiros filhos de Deus. Mas a pergunta fica, mas por que devemos viver como filhos de Deus? Por que a igreja deve viver de uma forma diferente da que o mundo vive? Por que a igreja deve viver como um povo de propriedade exclusiva de Deus e não como um povo igual aos demais? E nós vamos ver, irmãos, 3 razões. O primeiro ponto é porque fomos transformados para praticar a justiça. Isso está no versículo 29. O segundo ponto é porque recebemos uma nova identidade como filhos amados. Nos versículos 1 e 2.
O terceiro ponto é porque a esperança futura exige santidade presente, nos versículos 3 ao 6. E nesse momento, irmãos, nós vamos ver porque fomos transformados para praticar a justiça, e eu vos convido a voltar os seus olhos para o versículo 29, que diz assim: se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, a primeira verdade que o apóstolo João nos mostra de por que nós devemos viver como filhos de Deus é que o Senhor é justo, logo nós devemos viver de maneira justa. Note que o grau de comparação do apóstolo João é com o próprio Deus, irmãos, onde o seu povo que foi remido e que foi salvo pelo Cordeiro, e nós estamos no período da Páscoa, e muitos falam a respeito do sacrifício, da ressurreição de Cristo, em que ele passou morto, ele ressuscitou e ele venceu a morte, e aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas pouco se fala, irmãos, de que isso muda nas nossas vidas. O que o fato de Cristo ter ressuscitado, como o povo do Senhor deve viver. E por isso que a gente vê hoje, em muitas igrejas, pessoas que estão abraçando os pecados, pessoas que estão justificando coisas que são pecaminosas com a desculpa de: mas eu sou assim. Quer ver um exemplo, irmãos? Quando muitas pessoas falam: mas eu sou ansioso. Mas eu sou assim. Eu não consigo lutar, eu sou assim. Então note que o que Cristo chama de pecado, de não viver ansioso, que o apóstolo Paulo também desenvolve em Filipenses, as pessoas estão normalizando o pecado, e não só normalizando, mas estão usando o pecado como coisa boa. Por exemplo, eu estou ansioso que o final de semana chegue logo. Ou eu estou ansioso para que o feriado acabe, para que eu volte a trabalhar. Ou estou ansioso para que todas essas coisas aconteçam, porque eu não quero esperar. Então note que a sociedade hoje não só normalizou o que é pecado, mas usa o pecado de uma maneira positiva, irmãos. Então a nossa sociedade e a igreja hoje não vê, muitos membros não veem pecados como nós devemos lutar contra eles. Mas note que o que o apóstolo João diz é: olhe, se sabeis que ele é justo, faz o quê? Reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então o que o apóstolo João está dizendo, e também fazendo um eco ao que Cristo fala no Evangelho, segundo escreveu João no capítulo 3, sobre nascer de novo, a referência que João está trazendo é essa, de que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Não existe, meu irmão, praticar a justiça sem ter um conhecimento do Senhor. A nossa própria confissão vai falar sobre isso, que pessoas que não conhecem a Deus são impossíveis de realizar boas obras, por mais que elas tenham uma motivação boa. Mas é impossível, porque o que separa a boa obra é o conhecimento do Senhor. Mas note que todo crente, meu irmão, ele deve praticar obras justas, porque afinal, o Deus delas é justo. E note que a justiça caracteriza aqueles que nasceram do Senhor. E por que isso é importante, irmãos? Porque, como eu falei no início, existia aqui um começo de pensamento gnóstico, onde eles falavam que a sua vida nada importava, a partir do momento em que vocês tivessem uma revelação especial do Senhor, um conhecimento especial. Então era isso que iria salvar. E tanto faz você viver a vida como você vive. Pouco importa a forma como você vive, afinal, se você teve um conhecimento do Senhor, você está salvo. Só que o apóstolo João fala: olhe, o Deus é justo. Logo, vocês precisam ser justos também. Porque a partir do momento em que vocês são justos, isso mostra que vocês nasceram dele. Irmãos, e muitas pessoas podem olhar para esse texto e falar: mas isso é muito extremo. Mas a verdade é que ser cristão é ser extremo, irmãos. Ser cristão é se negar, é carregar a sua cruz, é seguir a Cristo, é negar todos os seus desejos pecaminosos, é lutar contra você mesmo todos os dias. É dizer que o seu Senhor foi crucificado no seu lugar, mas que ressuscitou e venceu a morte. E por isso que nós estamos aqui. O que há de
menos extremo do que isso. Cristo nos cobra extremismo. Cristo nos cobra uma vida separada, irmãos, do mundo. Porque a nossa vida mostra a nossa crença. Não existe amar a Deus e amar o pecado. Não existe amar a Deus e ser injusto nas coisas que eu faço. Não existe amar a Deus, irmãos, e viver uma vida extremamente em pecado. Mas, quando nós prosseguimos, irmãos, nos versículos 1 e 2, nós vemos que nós devemos viver como filho de Deus, porque recebemos uma nova identidade como filhos amados. Volte seus olhos para os versículos 1 e 2, que diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então note, irmãos, que o que o apóstolo João fala sobre uma vida justa, que comprova que nós de fato nascemos do Senhor, e agora ele desenvolve um pouco mais, falando que por que nós devemos viver de maneira justa e representar o que Cristo fez por nós. E a primeira bênção que o apóstolo João nos mostra é que Deus nos amou, irmãos, de tal maneira, como o próprio Cristo fala no capítulo 3, versículo 16 do Evangelho de João, que Ele nos fez sermos chamados filhos de Deus. Note, irmãos, nós que estávamos perdidos. Note, nós que estávamos caminhando para o inferno. Nós que vivíamos uma vida separada do Senhor Jesus. E muitas vezes nós olhamos para isso e vivemos de maneira automática e falamos, não, nós somos filhos de Deus. E nós não meditamos na profundidade que isso significa, irmãos. E o que isso custou. Note que a bênção que o apóstolo João diz é que o Pai nos amou de uma forma tão grande que nós somos chamados de filhos de Deus. Cristo, irmãos, nos concedeu essa bênção. Cristo, através do seu sacrifício substitutivo. Cristo, através da sua morte, nós morremos com Ele, nós ressuscitamos com Ele, Deus nos adota como filhos e Cristo nos dá a sua herança. Então note, irmãos, a bênção que Deus nos deu. Se nós nos chamamos de irmãos, se nós podemos nos achegar a Deus chamando Ele de Pai, se nós podemos chamar Cristo de irmão, é porque o Pai nos amou de uma maneira muito profunda, irmãos. Estamos no período de Páscoa. Meditamos na sua morte e na sua ressurreição. Nós era que deveríamos estar ali, irmãos, mortos. Porque somos pecadores. Nós não tínhamos acesso ao Pai. Era impossível para cada um de nós nos achegarmos ao Pai. Porque nós não éramos filhos. Mas Deus, através do seu grande amor, irmãos, Ele enviou o seu Filho. E através do seu sacrifício, pleno e perfeito, Ele nos concedeu livre acesso a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então note que bênção é essa que Deus nos deu. Como é que nós podemos viver em justiça, porque somos nascidos dele? A primeira coisa que João chama o povo a refletir é: vocês são filhos de Deus. E ele continua, e de fato somos filhos de Deus. E por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. E é isso que nós vemos no Evangelho, irmãos. É isso que nós vemos no Evangelho. O próprio Jesus diz que o povo não o reconhecia porque eles eram filhos do diabo. Porque eles não entendiam a respeito do Senhor. Eles tinham as promessas, eles sabiam que o Messias viria. O Messias veio e eles não o reconheceram. Mas note que nós reconhecemos isso e nós não somos conhecidos pelo mundo porque Cristo não foi.
Então Cristo nos deu amor, nos deu livre acesso ao Pai, nós somos filhos de Deus, mas aquela igreja estava passando por muitas dificuldades, irmãos, de perseguição, de falsos mestres. João chama a atenção para anticristos que viriam. E note, ele fala: olha, o mundo não vai conhecer vocês mesmos, vocês vão sofrer, vocês vão ser perseguidos, mas note que isso é natural, porque se fizeram isso com o mestre, imagine conosco. Mas o que gerava esperança no coração desse povo era que Cristo se sacrificou por eles. E nada poderia separá-los do amor do Senhor. Nada, irmãos. E note no versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então o que o apóstolo João continua falando é que, de fato, somos filhos de Deus, que a nossa vida deve ser transformada hoje. Mas note também que ele aponta para algo futuro, para a glorificação, irmãos. Para quando Cristo voltar, nós haveremos de ver Cristo como Ele é. Mas note que ser filho de Deus hoje já nos chama a uma responsabilidade. E isso deve colocar esperança no nosso coração, porque se somos filhos de Deus e nós já gozamos de bênçãos que o Senhor nos deu, imagine, meu irmão, na volta de Cristo. Imagine que momento glorioso, porque nós não sabemos plenamente como é que será. Claro, tudo foi revelado, é óbvio. Nós sabemos que Cristo voltará. Se você vê o livro de Apocalipse, que Cristo já venceu, e de fato venceu. Mas note que a gente fica imaginando, irmãos, como é que vai ser a volta de Cristo. Como tudo acontecerá. Mas note que o apóstolo João fala: olhe, somos filhos de Deus hoje, mas também o seremos na volta de Cristo ainda. Cristo nos segurará com a sua poderosa mão. Porque o próprio Cristo diz que ninguém arrebata das mãos dele aquele que o Pai deu. Então note, meu irmão, o que Cristo diz é: não se manifestou quem haveremos de ser. E se você olhar em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 4, ele vai falar justamente sobre isso. E ele diz assim: quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então note que o que João fala é de uma certeza, irmãos. Nós fomos salvos hoje. Se nós nascemos de Deus, nós somos filhos de Deus, e nós temos a certeza que Cristo se manifestará, na verdade, outra vez. Cristo veio ao mundo, Ele prometeu que voltaria, e Ele volta, irmãos. E essa esperança deve tomar conta do nosso coração. E mesmo em meio a tantos sofrimentos, a tanta dificuldade, o que deve encher o nosso coração de esperança é a manifestação futura do Senhor Jesus. Porque, irmãos, na teologia é falado sobre o já e o ainda não. De coisas que já aconteceram, mas que acontecerá plenamente no futuro. Por exemplo, quando nós olhamos a ceia do Senhor, Cristo fala para nós fazermos isso todas as vezes em memória dele, até o dia em que haveremos de cear outra vez com Ele. Então a ceia nos leva ao passado, para o sacrifício, no presente, que é o que nós fazemos em memória dele, e visando um futuro onde haveremos de fazer outra vez com o Senhor Jesus. E que momento glorioso será? Onde nós cearemos com o nosso Senhor. Mas note que assim também é a glorificação. Cristo nos salvou, Cristo nos santificou, mas o pecado ainda habita em nós. Mas na volta de Cristo, a santidade, irmão, será de forma perfeita, plena, onde nós não teremos o pecado mais habitando em nós. Nós nem conseguimos pensar como isso será, porque nós somos pecadores. Mas de fato será, irmãos, muito glorioso, onde haveremos de ver Cristo, face a face, presencialmente. Onde poderemos contemplar a sua glória, irmãos, dia após dia. E louvado seja o nome do Senhor. Seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele o quê? É. A gente vê muitas imagens de Jesus, irmãos. Mas nenhuma delas retrata quem Jesus realmente é, ou como Jesus foi. Mas haverá um dia em que nós o veremos.
em que nós saberemos como Ele é, em que nós o veremos face a face, aquele que está à destra do Pai, aquele quem disse que iria preparar morada para nos receber, em que quando tudo estivesse pronto, Ele voltaria e receberia o seu povo. Esse Cristo morreu por nós, irmãos. Esse Cristo se sacrificou no nosso lugar. E por isso, irmãos, que quando nós olhamos para isso, nós vemos que nós recebemos uma nova identidade como filhos amados. E que nova identidade é essa? Somos filhos de Deus. O Senhor nos transformou. O Senhor nos adotou. E nós gozamos, irmãos, da esperança e da herança que só era de Cristo. E nós participamos também. Irmãos, nos versículos 3 ao 6, por que devemos viver como filhos de Deus? E dos versículos 3 ao 6 nos mostra que porque a esperança futura exige santidade presente. E diz assim a palavra do Senhor: e assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Então note, irmãos, no versículo 3, que está ligado, obviamente, de forma lógica ao versículo 2, ele falou que nós seríamos manifestados e veríamos Cristo como Ele o é. Mas no versículo 3, ele diz que essa esperança de ver Cristo como Ele é, da volta de Cristo, de que Cristo se manifestaria, ela deve gerar no coração do povo hoje purificação. A esperança na volta de Cristo deve me santificar hoje. Todo crente que tem a esperança na promessa da volta de Jesus Cristo deve ser purificado hoje. Irmãos, o futuro já foi dito como seria. O Apocalipse já foi escrito. Cristo já falou como tudo aconteceria. Mas tendo a certeza de que quando Cristo falou de como tudo aconteceria, o que a gente fazer hoje não muda o fato de como vai acontecer lá. Mas a forma como tudo foi escrito, irmãos, deve mudar como eu vivo hoje. A esperança de Cristo deve me santificar hoje. Se eu tenho a certeza que Cristo voltará, como é que eu tenho vivido hoje? E é isso que o apóstolo João fala. Todos aqueles que nasceram de Deus e que devem viver de maneira justa e que são chamados de filhos de Deus, eles devem viver em purificação. Eles devem lutar contra os seus pecados. Eles devem se render aos pés do Senhor. Porque essa esperança, irmãos, de um futuro glorioso, precisa nos transformar hoje. Porque existem algumas pessoas, irmãos, que falam: mas se Cristo já vai voltar, se Cristo já se sacrificou, se Cristo já morreu, para que eu preciso me esforçar? Para quê? Mas note que isso não deve passar na cabeça do cristão, porque Cristo já nos fez santos, é verdade. Cristo nos santificou. Nós somos santos. E se você for ver a introdução das epístolas paulinas, ele vai dizer: escreva essa carta aos santos de Colossos, aos santos de Éfeso. E você percebe que Cristo já nos fez santos, irmãos. Mas mais ou menos santidade depende de mim. E como? Nós chamamos, irmãos, na teologia reformada, meios de graça. E o que são isso? O que é isso? São coisas que nós fazemos que nos tornam mais santos. Por exemplo, a palavra é um meio de graça. Então, quanto mais eu leio a Escritura, mais santo eu me torno.
Os sacramentos são meio de graça. Então, quanto mais eu participo dos sacramentos, mais santo eu me torno. A oração é um meio de graça. E assim sucessivamente. Então, mas aí nós nos perguntamos muitas vezes, mas como é que eu venço tal pecado? Mas eu estou frio, como é que eu crio um desejo maior pelo Senhor? A resposta já está aí, irmãos. A mesma coisa há 2000 anos atrás. É leitura, oração, jejum e tantas outras coisas. Participar dos sacramentos e tudo isso, irmãos. Mas note que se eu fui resgatado pelo Senhor Jesus, se eu tenho a convicção de que com Ele eu vou reinar quando Ele voltar, que Cristo virá num momento muito glorioso, como é que eu estou me apresentando hoje diante do Senhor? Como é que está a minha vida diante do Senhor? Como é que eu digo que amo a Deus e o que eu faço na minha semana é não ler as Escrituras todos os dias? Se eu digo que amo a Deus, eu tenho tempo para tudo, irmãos, menos para as coisas do Senhor. Note que é uma incoerência com aquilo que o apóstolo João diz, que todo aquele se purifica a si mesmo tem essa esperança. Então, se eu vivo a esperança de que Cristo voltará, de que Cristo se manifestará, eu tenho que amar o Senhor em toda a minha vida. Não existe, meu irmão, eu ser crente aqui e na minha casa eu não ser. Não existe eu ser um homem de Deus, solteiro, e quando eu vejo uma mulher, eu dou em cima de todas. E assim, uma mulher também. Não existe eu crente ser um mau funcionário ou um mau patrão. Não existe, meu irmão. Porque a esperança da volta de Cristo me santifica, me transforma, ou deveria me transformar. Eu tenho que olhar para o futuro glorioso e falar: Senhor, eu tenho que me preparar para o encontro com o Senhor. Eu tenho que me preparar como a noiva se adorna para o seu noivo. Eu tenho que me preparar porque o encontro com o Senhor vai ser aquilo de mais importante da minha vida. Mas o que parece, irmãos, é que muitas vezes uma promoção de um trabalho, passar numa faculdade, é mais importante do que esse encontro glorioso que teremos. É só a gente ver, irmãos, aonde nós temos dedicado mais tempo. Às vezes nós cobramos mais os nossos filhos para serem bons alunos, médicos e advogados, do que para serem crentes fiéis e obedientes ao Senhor. Quando nós olhamos para cá, e a esperança do Senhor deve me transformar hoje. Em segundo lugar, irmãos, por que nós devemos nos purificar? Versículo 3, o final responde: porque Ele é puro. A resposta está aqui. A comparação de João é que os filhos de Deus devem ser como o próprio Deus é. Se Deus é puro, os filhos de Deus devem se purificar. Se Deus é santo, os filhos de Deus precisam se santificar. Os filhos de Deus não podem viver como o mundo vive, irmãos. Porque Deus é puro. Agora note, se Cristo foi rejeitado, se Cristo foi morto, e o mundo não o reconheceu como o Salvador, por que você acha que você tem que ser bem visto aqui nesse mundo? Por que você acha que a sua esperança tem que estar em todas essas coisas deste mundo e não no Senhor? Outra coisa, no versículo 4, João continua falando que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. O que João está falando aqui nesse versículo 4, irmão, não são atos isolados de pecado. Porque nós cometemos pecado diariamente, é verdade. Mas João não está falando desses pecados que cometemos diariamente, mas aquelas pessoas que rejeitam a lei de Deus. Das pessoas que vivem como se não existisse uma lei. E por que a gente vê isso? Porque logo no capítulo 1, quando João vai falar que, se dissermos no versículo 8, no capítulo 1, que não temos pecado nenhum, ele diz o quê? A nós mesmos nos enganamos e a verdade não, quê? Não está em nós.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então o que João está falando não é pecados isolados, mas é uma vida entregue ao pecado. É uma vida que não se importa com o pecado. Irmãos, e sabe o que é muito triste? É que parece que crentes estão vivendo assim. De pessoas que se dizem crentes estão vivendo como se não houvesse o Evangelho. De pessoas que são crentes que não se importam com o Senhor Jesus. E isso é o que gera tristeza e desafio ao nosso coração. Deve gerar angústia ao nosso coração de falar, rapaz, como é que uma pessoa que diz que foi lavada e remida pelo sangue do Senhor Jesus, ela vive em pecado. E aí aquilo que eu falei no começo, mas eu sou assim. Não deveria ser, irmão. Aí é que está, não deveria ser. Porque nunca há uma desculpa para pecarmos. Nunca deveria existir uma desculpa para nós pecarmos. E aí é no trânsito, eu me estresso, eu falo que não devo, eu falo, não, mas é porque no trânsito eu sou estressado. Não deveria ser. Mas é porque... E hoje tem uma moda de crente falar palavrão. Não deveria existir. Eu não preciso nem falar isso, né? De crentes que têm linguagem como ímpios. Mas eu sou ansioso. Meu irmão, não deveria ser. Pessoas, irmãos, que se renderam ao seu estado de pecado e não mais querem lutar contra os pecados. E talvez nós estejamos assim, vivendo no automático há tanto tempo. E tem aquele pecado que a gente comete há tanto tempo, o mesmo pecado, e que nós não saímos do lugar, às vezes ano após ano, mês após mês, semana após semana, e nós desistimos de lutar. E nós não nos colocamos, nós não choramos, nós não nos humilhamos mais. E pedimos perdão, ou nem choramos, porque nós nem sentimos mais nada. Mas, irmãos, o que o apóstolo João diz é que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Mas tem uma boa notícia. Note que no versículo 5, João vai falar mais uma vez o porquê que Cristo se manifestou. Note que ele diz, sabeis também que ele se manifestou para o quê? Tirar os pecados. E nele não existe pecado. Então note que mais uma vez a comparação de João é do seu povo com o seu Deus. Uma das razões da manifestação de Cristo na cruz foi para tirar os pecados do seu povo. Então é por isso que eu não posso dizer que eu sou assim. Eu não consigo vencer, eu não consigo lutar, porque Cristo morreu por isso, meu irmão. Cristo morreu pelos nossos pecados. E quando a gente se rende ao nosso pecado, é como se a gente olhasse para Cristo na cruz, colocasse mais um prego nos seus punhos e falasse, Senhor, não foi suficiente o que o Senhor fez. Eu pego o prego e jogo no pé dele de novo e falo, Senhor, não foi suficiente. O Senhor precisa sofrer mais, porque eu estou achando tudo muito tranquilo. Eu estou vivendo a minha vida de pecado ainda, mas o Senhor precisa sofrer mais um pouquinho. Então nós olhamos essa imagem de Cristo crucificado e falamos, Senhor, isso não fez nada comigo, porque a minha vida permanece em pecado. Isso não existe, meu irmão. Cristo se manifestou para tirar os pecados do seu povo. Nós podemos clamar a Ele, pedir socorro, pedir ajuda e lutar contra os nossos pecados. Se você tem cometido um pecado, irmão, há tanto tempo, peça socorro ao Senhor. Se coloque de joelhos e peça perdão. Porque o próprio João diz que se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e o quê? E nos purificar
de toda injustiça. Então note que João já escreve que aqueles que estão em pecados confessem, porque Cristo perdoa e purifica. Só que às vezes nós nem temos força mais para confessar, porque nós nos colocamos diante do Senhor tantas vezes e falamos: Senhor, eu nem quero pedir perdão mais, porque eu já pedi tanto perdão por esse pecado, que eu acho que eu não tenho nem mais forças. Meu irmão, peça, lute, porque se você olhar para trás, para tantas ajudas que nós pedimos ao Senhor, tantos pecados que nós pedimos misericórdia e hoje nós não cometemos mais. Claro, outros aparecem, mas tantos pecados que antes nós cometíamos e hoje não cometemos. Isso é graça do Senhor, meu irmão. E foi por isso que Cristo se manifestou, para o quê? Tirar os pecados. Logo Ele, que não tinha pecado. O sacrifício foi feito pelo Cordeiro Imaculado, o Cordeiro Perfeito. E que o livro de Hebreus, no capítulo 10, vai dizer que os sacrifícios anteriormente tiravam os pecados de maneira momentânea, mas Cristo, unicamente no seu sacrifício exclusivo e perfeito, depois dele não precisou mais nenhum outro sacrifício, porque ele retirou os pecados do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. E no versículo 6, irmãos, o apóstolo João diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Então, mais uma vez, o apóstolo João olha para tudo o que estava acontecendo nesse povo. Olha para a igreja na época. Tantos falsos mestres ensinando coisas que vocês não precisavam se santificar. E o que João está dando aqui, irmãos, e também dos versículos 7 ao 10, que vocês leiam posteriormente, é que João mostra claramente como nós podemos ver um filho de Deus e um filho do diabo. Como João mostra uma separação clara do filho de Deus para quem não é um filho de Deus. E a simplicidade que João diz é que todo aquele que permanece no Senhor não vive pecando. Mas todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Note que não tem um meio termo para Deus. Não existe um meio termo onde eu vivo um pouco pecando e um pouco em santidade, não. Ou quem permanece nele não vive pecando, ou aquele que vive pecando não conheceu. Irmãos, e quando nós olhamos para esse versículo final, nós percebemos que a graça do Senhor foi muito grande sobre nós. Porque nós podemos olhar para esse texto e falar: não, eu estou na primeira parte do versículo. Logo eu olho para quem não conhece a Deus com desprezo, porque eu sou melhor que ele. Mas a verdade, irmãos, é que nós devemos olhar para nós, porque nós merecíamos a segunda parte. Porque nós estávamos lá. Porque o Senhor nos deu graça, e por isso que nós estamos aqui nessa primeira parte. Porque se nós permanecemos no Senhor, não foi porque nós quisermos, não foi porque a gente quis, irmãos. Não foi. Foi porque o Senhor nos escolheu. Foi porque o Senhor nos resgatou. Porque o Senhor, a preço de sangue, de sacrifício naquela cruz, o Senhor faz com que a gente permaneça nele. Note que não foi uma vontade nossa. Foi a vontade de Deus. Não dependeu da gente, irmãos. E como é que, se não dependeu da gente, como é que a gente quer viver da maneira que a gente quer? Como o apóstolo Paulo fala: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu não tenho vontade própria, meu irmão. Eu tenho que viver como Cristo quer que eu viva. Porque a minha vida mostra em quem eu creio. Se eu vivo uma vida desgovernada, se eu vivo uma vida entregue ao pecado, não parece que eu vivo para o Senhor. Agora, se eu vivo uma vida buscando santidade, parece que eu sirvo ao Senhor Deus. Então note, meu irmão, que o que João está dizendo é que a crença é materializada pela vida.
Não existe a gente dizer que ama a Deus se a gente não ama o próximo. Não existe a gente dizer que ama a Deus, mas a última coisa que eu faço na minha semana é ler a Escritura. Não existe a gente dizer que ama a Deus e a primeira coisa que eu faço se eu arrumo alguma coisa no domingo é não vir à igreja. Irmãos, a nossa vida mostra que a gente crê. Se a gente vive buscando dinheiro o tempo todo, o nosso Deus é o dinheiro. Mas se nós buscamos o Senhor todos os dias, em tudo que eu faço, na minha casa, no meu trabalho, na minha devoção ao Senhor, o meu Deus é o Senhor Jesus. Só que, graças a Deus, irmãos, que Cristo se manifestou para tirar os nossos pecados. Que Cristo se manifestou para salvar o seu povo. Porque se Deus é justo, se Deus é puro, nós não merecíamos estar aqui, irmãos. Nós não merecíamos oferecer um culto ao Senhor. Nós não merecíamos viver uma vida em comunhão com o nosso Pai. Nós não merecíamos. Mas é aí que está. É graça do Senhor. Deus nos deu graça para que a gente viva em justiça, para que a gente seja chamados de filhos de Deus, para que a gente possa se purificar, para que a gente tenha a esperança renovada, para que a gente não viva pecando, porque a gente permanece no Senhor Jesus. Tudo isso que vivemos é porque Cristo nos escolheu e nos salvou, irmãos. Isso é a maior dádiva que poderíamos receber. Que Deus nos amou de tal maneira a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E que bênção. E que graça. Mas diante disso, para concluir, muitas vezes pecamos, irmãos, e isso tira a nossa esperança. Temos pecado hoje, é verdade. Isso rouba do nosso coração a nossa alegria, a nossa felicidade. Mas, meus irmãos, no lugar de se afastar, se aproxime do Senhor. Clame a Ele. Peça perdão pelos seus pecados. Ame ao Senhor acima de todas as coisas. Tropeçar, nós iremos. Nós tropeçamos diariamente. Nós pecamos diante do Senhor, é verdade. Mas em nada, irmãos, isso mancha a nossa identidade que foi dada pelo Senhor, que é filhos de Deus. O meu pecado não me define, o que me define é a graça do Senhor. Então, irmãos, que nós nos entreguemos a Ele inteiramente. Que não vivemos em pecado deliberado, mas que amemos o Senhor de maneira incondicional, meu irmão. Lute contra o seu pecado. Que nós lutemos contra os nossos pecados. Que a nossa esperança seja renovada, porque aquele que foi, um dia voltará. E nos receberá, onde nós ouviremos: vinde, benditos de meu Pai. Venham, vocês vão habitar comigo, porque eu fui preparar morada para vocês, e agora eu estou recebendo. Irmãos, esse dia vai chegar. Esse dia chegará, irmãos. É uma certeza. E como será a nossa preparação para esse dia? Que a gente louve ao Senhor. Que a gente ame ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Que a gente viva o Evangelho do Senhor. E que a gente se entregue. E que a gente ame esse Senhor, porque tudo foi pela sua graça. Louvado seja o seu nome.